queria ler esse trecho e mais um outro, tá? Então vocês vão entender por quê. Então, Gênesis 3, vamos ler do 4 ao 9. Vamos ler mais alguns versículos. Gênesis capítulo 3, do 4 ao 9. Bem? Diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Vamos ler o 10 também. E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tá bom? Agora vamos ler um outro texto, que está lá em Mateus agora. Mateus, no capítulo 7. Aliás, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Vamos fazer a leitura aí. Já? Não acumuleis para vós outros tesouros no céu. Aliás, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, eu li esses dois textos. Eu queria conversar um pouco com vocês hoje. Esse nosso estudo de hoje, eu queria fazer como complemento do estudo do domingo passado, sobre aquela questão do casamento homossexual. Eu li com vocês aqui um texto. Então hoje ainda não vou falar do nosso estudo que nós temos feito no domingo sobre o juízo final. Vou fazer ainda hoje mais um complemento àquele estudo passado. Não que eu vá falar de novo de casamento homossexual, não vou falar mais. Eu quero, na verdade, tirar um ponto que eu acabei mencionando naquele estudo, que é muito importante para nós aplicarmos na nossa vida hoje. Nós pensamos um pouquinho mais, aproveitando esse estudo da semana passada, né? Aí, se Deus quiser, semana que vem eu volto com o estudo do juízo final, sobre o sermão profético que nós estamos estudando, né? Então eu queria falar com vocês um pouco sobre essas duas verdades que eu falei um pouco a semana passada, que estão nesses dois textos, né? Eu li dois textos com vocês. Um fala da tentação da serpente sobre Eva, quando Eva ainda estava num mundo maravilhoso criado por Deus, e a serpente, que é o diabo, propôs para Eva um mundo melhor do que aquele mundo que Deus tinha dado para Adão e Eva, né? Então, quando a serpente diz assim: Deus não quer que vocês tenham uma coisa melhor, é isso que ele quis dizer, né? Quando ele fala assim, vocês não vão morrer, é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, com isso, o que Satanás estava propondo para Eva
e para Adão, para os dois, para o casal, era que Deus estava impedindo a felicidade deles, uma vida melhor, que Deus estava inclusive mentindo para eles, que Deus não era tão bom como parecia, mas que bom era o diabo. O diabo era bom e o diabo tinha um bom conselho para eles. E se eles seguissem o diabo, se eles seguissem a ordem, a ordem não, né, mas a tentação de Satanás contra Deus, eles então teriam um mundo melhor do que o mundo que eles estavam até aquele momento. Já esse texto aqui, e vocês sabem o que aconteceu. Adão e Eva, eles acreditaram, caíram no pecado e o mundo se tornou isso que é hoje, né? Quer dizer, a Bíblia mesmo mostra. Você pega Gênesis capítulo 1, o mundo era bom. Deus fala várias vezes que o mundo era bom. Capítulo 2 também mostra que o mundo era bom. Depois no capítulo 3 é que vem a tentação. Na tentação, então, Adão e Eva, em vez de ouvirem Deus, ouvem ao diabo, ouvem a tentação de Satanás e pecam. E imediatamente, conforme eu li para vocês, eles observaram que o mundo não tinha se tornado melhor, tinha se tornado pior. Na verdade, eles mesmos mudaram. Eles que eram pessoas que gostavam, que amavam estar na presença de Deus, passaram a ter medo de Deus e se esconderam. Deus diz: onde estás? Né? E aí nós conhecemos a história bíblica, nós sabemos que Deus amaldiçoou, a mulher teria sua gravidez com dores, o homem teria que trabalhar com suor do seu rosto, tirar o pão, né? Trabalhar, a terra ia enfrentar, apresentar para ele dificuldades, e ele teria que morrer, voltar ao pó da terra, de onde ele veio, né? Ao mesmo tempo, nós observamos também que no capítulo 4 a Bíblia fala da primeira tragédia familiar da história, que é o assassinato de Abel por parte do seu irmão Caim. E a partir daí a Bíblia mostra a sua tragédia realmente. E é o mundo que nós temos hoje. Mas nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo trouxe a boa notícia, a boa nova. Por quê? A mensagem do Evangelho é sempre assim. A mensagem do Evangelho ela é uma apresentação desse problema sério que é o pecado do homem, a consciência, a conscientização realmente do homem de que ele é pecador, de que o problema dele é seríssimo, de que ele merece a ira de Deus, ele merece o inferno, mas ao mesmo tempo que apresenta essa verdade, apresenta a esperança, a salvação em Cristo Jesus. Quer dizer, venham, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, né? Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, a fé em Jesus Cristo, quando nós cremos nele como aquele que morreu pelos nossos pecados, pagou a ira de Deus na cruz, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nos voltamos do pecado para Deus. A partir daí, nós então encontramos a boa notícia. O Evangelho é como uma pessoa doente, é como uma apresentação da doença para a pessoa doente, junto com um tratamento. Quer dizer, você está doente, se você não se tratar, você vai morrer, mas existe o tratamento, então busque o tratamento. Então Jesus Cristo é a salvação, Jesus Cristo é a cura do nosso problema. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, então, já é Jesus falando na situação que o mundo é hoje, né? A situação de um mundo onde existe o pecado, onde existe a morte, onde existe o mal, onde existem todas essas coisas terríveis, mas, ao mesmo tempo, é um alerta de Deus, colocando a seguinte coisa: os homens, eles estão vivendo dois tipos de vida diferentes. Ou a pessoa, ela está construindo a sua vida, acumulando riquezas neste mundo, riquezas materiais, e ela está vivendo uma vida simplesmente para acumular essas riquezas e essas coisas materiais, ou ela é uma pessoa que está vivendo para a busca de coisas, de riquezas no céu, de acumular riquezas e bens no céu. Então existe realmente, né, essas duas situações, que uma pessoa está vivendo uma situação ou noutra. Então o que eu quero mostrar para vocês é que esses dois versículos é como se eles apresentassem, num certo sentido,
as duas situações. Uma situação do homem antes do pecado, sendo tentado a pecar, que era lá no Jardim do Éden, e pecando e se dando muito mal, né? Podemos falar assim na linguagem simples, destruindo a si mesmo, destruindo a humanidade inteira, e destruindo o bom mundo que Deus tinha criado. E aqui nós vemos a situação do homem depois do pecado, sendo que existe ainda esperança, e Deus está dizendo assim para ele: não vivam em pecado, não vivam construindo as suas vidas aqui neste mundo, acumulando riquezas, mas procurem a riqueza verdadeira, que é a riqueza lá do céu. Por que eu estou falando desse versículo e estou mostrando essas coisas? Porque o pecado criou dentro de nós uma ilusão de que nós podemos ser felizes sem Deus. Isso acontece tanto na vida pessoal das pessoas, como na vida social. Deixa eu explicar isso que eu quero dizer. Existe uma ilusão muito grande no coração dos seres humanos, que eles dizem assim: como é que eu posso ser feliz? A mocinha pensa, a moça pensa, o rapaz pensa, o homem de meia idade pensa. Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso encontrar felicidade? Aí como é que ele pensa que ele vai encontrar felicidade? Ele pensa várias formas de encontrar felicidade. Por exemplo, ele acha assim, que se ele conseguir casar bem, se a moça conseguir casar bem, se o homem conseguir casar bem, ele vai ser feliz. Se ele conseguir um carro do ano, bonito, luxuoso, ele vai ser feliz. E ele vai colocando várias coisas. Mas uma das... os planos podem mudar, mas uma coisa não muda em relação ao homem na situação de pecado. E o que não muda? Não muda o seguinte: o homem na situação de pecado, ele sempre imagina, ele sempre pensa que ele vai ser feliz, mas sem Deus. Na verdade, aquela tentação da serpente, que a serpente tentou o quê? Vocês vão construir um mundo melhor e vocês vão ser felizes sem Deus. Isso entranhou no homem, na natureza do homem. Aquele pensamento maligno de que uma pessoa pode ser feliz sem Deus, entranhou-se tão profundamente no homem que chegou ao coração. O pecado está lá no coração, como diz a palavra de Deus várias vezes. E as pessoas acreditam mesmo que elas podem ser felizes sem Deus. E elas buscam isso. E elas acreditam então na tentação da serpente, lá de Gênesis 3, e elas acreditam que vale a pena elas acumularem tesouro na terra. Conforme o Senhor Jesus Cristo diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aí Mateus 6,19 e 6,18 e 20. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus também fala praticamente a mesma coisa no verso 33, muito conhecido nosso: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas quando o homem natural, ele não acredita nisso. Ele acredita que, veja que Jesus está falando que nós temos que acumular tesouro lá no céu, e nós temos que buscar o reino dos céus, o reino de Deus. Isso quer dizer que você tem que buscar Deus acima de tudo na sua vida. Mas o homem natural não acredita assim. O homem natural acredita que ele tem que se afastar de Deus, e que Deus é um empecilho para ele, e que ele então tem que construir a sua vida sem Deus, e que nisso ele vai encontrar a verdadeira felicidade. Esse é o pensamento natural, normal. E talvez você diga assim: mas pastor, não tem pessoas que são religiosas, não tem pessoas que vão na igreja, que buscam a Deus, que vão na igreja, que vão numa igreja, que são religiosas, que cumprem os rituais e as regras da sua religião? Essas pessoas estão nessa situação? Depende. Se elas são genuinamente convertidas, se elas frequentam uma igreja verdadeira, se elas são crentes em Cristo, elas não estão nessa situação. Mas existem muitas pessoas que estão indo em igrejas e que estão aparentemente buscando a Deus, mas não estão. O que elas estão é buscando um Deus da imaginação delas, da mente delas, da cabeça delas. E que no final das contas, essa busca delas é a mesma coisa de querer buscar a felicidade sem Deus, porque o Deus que elas buscam não é o Deus verdadeiro. Vou dar exemplo para vocês. Hoje está muito na moda a teologia da prosperidade, que é uma teologia
que cria um Deus que satisfaça as minhas necessidades. Ponto final. Então, se eu estou doente, Deus tem que me curar. Se eu estou pobre, Deus tem que me deixar rico. Se eu tenho um sonho, Deus tem que satisfazer meus sonhos. Quer dizer, é um Deus empregado. Eu pergunto aos irmãos, esse é o Deus da Bíblia? Não. Mas é um Deus criado pela imaginação dos falsos profetas e é um Deus que as pessoas querem, porque é um Deus que faz com que eu continue acumulando tesouros, não no céu, mas aqui na terra. Então, muita gente que é religiosa, ele também está nessa situação. Ele vive buscando um mundo sem Deus, a felicidade sem Deus. Então, isso acontece na vida pessoal. Tudo isso que eu acabei de falar aqui se aplica principalmente à vida pessoal das pessoas, de cada um, né? Tem a ver com as pessoas, com as atitudes pessoais de cada um, mas isso também se aplica na sociedade em geral, né? Nós olhamos, por exemplo, no nosso país, o que cresce cada vez mais é o pensamento ateísta, anti-Deus, onde Deus não tem nada a ver com a religião, onde Deus não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com a escola, com a ciência e com os vários setores da sociedade, né? Então, é um pensamento cada vez mais ateísta que vai crescendo na sociedade, vai se entranhando na mente das pessoas. As pessoas pensam que essa coisa de Deus é alguma coisa assim de perder tempo ou de muito pessoal, mas que não tem nada a ver com a vida social, né? Então, isso também é uma manifestação dessa busca de uma vida social, de um mundo melhor, mas sem Deus. E quando nós olhamos a história, nós vamos ver muitos desses exemplos também, no comunismo, socialismo, no nazismo, né? Com a Revolução Francesa, tudo isso, esses movimentos revolucionários dos últimos séculos, tudo isso, irmãos, mostra essa busca do homem de querer construir um mundo melhor, querer fazer um mundo melhor, mas sem Deus. Então, isso se manifesta, essa loucura do pecado, se manifesta tanto na vida pessoal como na vida social, né? Tanto na vida de cada pessoa como na sociedade em geral, como nessas opiniões e nessas ideias que crescem no meio do povo e que levantam revolucionários e pessoas que dizem que vão mudar o mundo e assim por diante. Eu queria então meditar um pouco com vocês sobre isso. Como eu falei, eu estou fazendo uma pausazinha no estudo normal do juízo final e quero falar um pouco sobre esse assunto e levar os irmãos à meditação, à reflexão na sua própria vida. Eu queria perguntar para vocês agora, para cada um de vocês que estão aqui, você é uma pessoa que está acumulando tesouro no céu ou você é uma pessoa que está acumulando tesouro na terra? Você é uma pessoa que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas você está considerando como acréscimo, ou você é uma pessoa que está colocando o acréscimo como mais importante e o reino de Deus e a justiça de Deus como coisas que depois você pensa em último lugar, talvez quando estiver perto da morte? Como é que você vive a sua vida? Você vive a sua vida acreditando em Deus, naquela palavra que Deus disse: toda árvore do conhecimento, aliás, de toda árvore do jardim vocês comam, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está acreditando nessa palavra de Deus, quando Deus diz não coma dela, porque senão você vai morrer? Ou você vive acreditando na palavra da serpente, que diz, não morrereis não, ao contrário, sereis como Deus, e Deus não quer isso para vocês? Você vive acreditando na bondade de Deus, que Deus é bom, que Deus é Deus, e você o serve, você o ama, e você vive para a sua glória, evidentemente em Cristo Jesus, porque só em Cristo é possível isso? Ou você vive acreditando na mentira do diabo e achando que Deus é um empecilho para a sua felicidade, que os mandamentos dele são opressores, como nós já até estudamos no Salmo 2, que os homens acham que os mandamentos de Deus são opressores, são escravizadores e que precisam se libertar desses mandamentos? Você ama os 10 mandamentos ou você odeia os 10 mandamentos? Você acha que pode ser feliz com Deus ou você pensa que pode ser feliz sem Deus? Como é que você vive, né? Esse é o questionamento que eu queria fazer com os irmãos nessa noite. Nós meditamos um pouco, refletimos um pouco com calma nesses assuntos da palavra de Deus. Então, vamos
ao conteúdo realmente do que eu quero falar hoje à noite com os irmãos. Quando nós olhamos, vamos olhar de novo para Gênesis capítulo 3, por favor, pegue a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, nós observamos, como eu falei para vocês já ainda há pouco, a tentação, a natureza da tentação maligna. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como eu falei há pouquinho, qual era a proposta da serpente? A proposta da serpente era: deixem Deus e o mundo vai melhorar. Deixem Deus e vocês serão felizes. Pois bem, eu queria que nós pensássemos na primeira coisa diante disso. Será que isso é verdade? Vamos pensar no mundo de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz o quê? Todo mundo sabe de cor, né? No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo é o versículo que vai dar, na verdade, sentido para toda a Bíblia. A Bíblia começa com essa afirmação. A Bíblia diz: Deus criou todas as coisas. Bom, com essa afirmação, ela está dizendo, primeiro, existe Deus. Segundo, Ele é Criador de todas as coisas. E existe uma terceira afirmação aqui em Gênesis capítulo 1, que está no final do capítulo, versículo 31. Depois que Deus tinha criado tudo, o que é que Deus fala no versículo 31? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então nós temos aqui que no mundo criado por Deus, nós temos que é um mundo real. Bom, se eu pego isso aqui e pergunto para vocês aqui, o que é isso? Vocês me dirão, é uma caneta. Se eu pego este livrinho aqui e pergunto, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Vocês dirão, é um livro. Se eu digo para vocês, isso aqui é uma caneta e isso aqui é um livro, vocês vão dizer que eu estou falando uma falsidade, eu estou mentindo. Eu não estou falando de acordo com a realidade. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que o mundo de Deus, o mundo que Deus criou, é um mundo real. Porque Deus não é mentiroso e Deus não criou uma falsidade, uma ilusão. Deus criou um mundo real e dentro deste mundo real, evidentemente, que sendo real, o que acontece? Ele é Deus, Ele é o Criador e Ele é o mantenedor deste mundo. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que a loucura do homem se resume nesta frase: em vez de adorar o Criador, eles adoraram a criatura. Adoraram a criatura em vez de adorar o Criador, o qual é bendito eternamente. Lembra que Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 1? Então, a essência do pecado é que o pecado faz com que as pessoas, em vez de elas adorarem a Deus, elas passem a adorar o que Deus criou. Mas dentro do mundo de Deus, que é um mundo real, Ele é o único Deus. Deus é Deus. O homem é criatura de Deus, não é Deus. A mulher é criatura de Deus, não é Deus. As árvores são criaturas de Deus. Todos os vegetais são criaturas de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Ele criou as estrelas, o Sol, as estrelas, a Lua, quer dizer, o universo inteiro. O Sol não é Deus, o Sol é criatura de Deus. A Bíblia diz, então, que uma estrela não é Deus, mas é criatura de Deus. Ela diz também que Deus criou todas as coisas aqui no planeta Terra. Criou as aves, criou os peixes, os seres marinhos, né?
e criou os seres terrestres, os animais terrestres, e criou o homem. Isso significa que não existe nenhuma ave que você possa chamar de Deus, porque todas as aves são o quê? Criaturas de Deus. Não existe nenhum peixe que você possa chamar de Deus. Por quê? Porque todos os peixes são criaturas de Deus. E não existe nenhum ser na terra, que ande na terra, seja um cavalo, um boi, um animal qualquer, que seja terrestre, que você possa chamar de Deus, mas são todos criaturas de Deus. E também você não pode chamar nenhum homem de Deus, nenhum homem muito inteligente e muito importante e muito capaz, porque também são criaturas de Deus, e só existe um Deus. Mas também você pode chamar algum anjo de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, este mundo aqui, mas também criou os anjos. Um anjo pode ser chamado de Deus? Também não, porque ele é criatura de Deus. Então você pode olhar para qualquer ser, para qualquer coisa, e tudo que você olhar e tudo que você vê, você vai dizer o quê? Não é Deus, mas é criatura de Deus. Então no mundo real nós temos Deus, Deus que sempre existiu. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, isso significa evidentemente que já havia Deus antes de haver céu e terra. Então Deus sempre existiu, Ele criou essas coisas todas, Ele mantém essas coisas todas. Então no mundo de Deus, essa é a realidade, é o mundo real, é um mundo onde Deus é Deus, e é um mundo onde a criatura é criatura, e nada se mistura. Essas coisas são estabelecidas e são reais. Sendo o mundo real, é um mundo também racional. É um mundo que está de acordo com a razão. É um mundo que a razão funciona de maneira perfeita, de maneira correta. Eu vou voltar ao exemplo do livro e da caneta. Se eu perguntar para vocês o que é isso, vocês me dirão um livro. Se eu perguntar para vocês o que é isso, vocês me dirão uma caneta. Mas uma pessoa que ela não está no seu juízo normal, que ela não está funcionando direito a sua razão, um louco, pode ser que ele olhe para essa caneta e pense que é um livro. Pode ser que ele olhe para o livro e pense que é uma caneta. Semana passada eu contei uma história aqui para vocês, quando eu era adolescente. E quando eu saía do colégio, tinha um rapaz, um louquinho, coitadinho, né, que ele vivia ali pelo centro da cidade. E o colégio era na Padre Eutico, né? E quando nós saímos do colégio, tinha aí um colega meu me chamou assim, olha, aí vinha o rapaz, no meio dos carros, como que segurando o guidão, dobrando ali na Padre Eutico, né? E ele vinha no meio dos carros ali, e os carros desviando dele, né? Procurando não bater nele, porque na imaginação dele ele era o quê? Ele era o carro e o motorista, né, ao mesmo tempo. Então ele acreditava que ele estava dirigindo o carro no meio da avenida. É claro que aquele pobre rapaz, aquele pobre moço, ele estava vivendo o quê? Numa fantasia. Ele não estava no mundo real. A razão dele não estava funcionando bem. Ele olhava para si próprio e talvez achasse que ele fosse um carro, ou olhasse em volta e visse um carro, né? E achava que ele estava dentro de um carro. E ele andava no meio da avenida, no meio dos carros, podendo morrer a qualquer momento, ser atropelado. O mundo de Deus, o que eu estou querendo dizer? Isso é que o mundo de Deus é um mundo real e, consequentemente, é um mundo racional. É um mundo em que a razão funciona, porque cada coisa é realmente o que é. Eu não chamo uma árvore de Deus, eu chamo uma árvore de criatura, mas eu chamo Deus criador de Deus, e eu o adoro. É assim que é no mundo de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, diz no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quer dizer, Deus criou o homem, não Deus tenha feito um semideus, não. Mas o homem é criatura de Deus, foi criado para expressar a imagem de Deus. Isso quer dizer que o homem, entre outras coisas, ele tinha que viver para a glória de Deus. Ele tinha que expressar a imagem, a glória, a santidade de Deus.
Esse era o mundo e essa era a vida racional. Era a vida real e racional. Vocês entenderam essas duas coisas que eu estou querendo enfatizar? O mundo de Deus é um mundo real e racional. Por quê? Porque no mundo de Deus, porque o mundo de Deus é real? Porque no mundo de Deus, Deus é Deus e criatura é criatura. É real, é realidade. Só ele é Deus, o resto é criatura. E no mundo de Deus é racional também, porque quem vive no mundo de Deus, o homem quando vivia no mundo de Deus, ele via o mundo como o mundo é. A razão dele funcionava direito. Deus é Deus e criatura é criatura. Mas vamos pensar agora no mundo do pecado. O mundo do pecado é o inverso disso. No mundo do pecado, Deus deixa de ser Deus. No mundo do pecado, uma árvore pode ser Deus. Um homem pode ser Deus. O dinheiro pode ser Deus. Qualquer criatura pode ser Deus. Mas você chamar uma criatura de Deus é a mesma coisa que você chamar um livro de caneta, ou caneta de livro. Você não está olhando mais as coisas de acordo com a realidade do que elas são, mas você está chamando o que é como se não fosse, né? Porque você olha para Deus e você diz, não, Deus não é Deus. Você olha para o homem e você diz, o homem é Deus. Então você olha para o que é como se não fosse. Você não vê mais a divindade em Deus. Você não considera mais Deus como Deus, mas você considera agora a si próprio como Deus, ou a qualquer outra criatura como Deus. Isso significa que no mundo do pecado, o mundo do pecado é um mundo fora da realidade, onde Deus deixa de ser Deus e onde a criatura passa a ser Deus. Exatamente isso que aconteceu depois da queda, em que Deus, na mente do homem, deixou de ser Deus e o homem passou a viver em idolatria. O que é idolatria? Quando eu ponho qualquer coisa no lugar de Deus. E isso é um mundo irreal, porque não existe nada que seja Deus. Tudo é criatura e só Ele é Deus. Consequentemente, se o mundo do pecado é um mundo irreal, o mundo do pecado também é um mundo irracional, não é? Porque é claro que a pessoa que chama Deus de não Deus e chama a criatura de Deus, é lógico que essa pessoa não está vivendo, não está pensando direito. A mente dela não está pensando direito. É como esse rapazinho, não lembro mais se ele era rapazinho ou se era homem feito, mas esse rapaz que vivia achando que era um carro, dirigindo um carro no meio de uma avenida movimentada. A razão dele não funcionava corretamente e ele via as coisas distorcidas. O fato, meus irmãos, é que no pecado o homem passa a viver uma vida irracional, irreal e irracional. Deu para vocês entenderem a ligação entre as coisas? O mundo de Deus é um mundo real e um mundo racional. Real porque Deus, no mundo de Deus, é Deus e a criatura é criatura. E é racional porque reconhece o que é, o que não é, não é. No mundo do pecado é irreal, porque Deus deixa de ser Deus e a criatura passa a ser Deus. E também é irracional, porque vê as coisas errado. A mente não consegue raciocinar direito e vive numa fantasia. Esse é o mundo do pecado. Agora, se isso é verdade, foi essa a proposta ilusória, irreal, irracional que a serpente fez à mulher. Quando a serpente chega para a mulher e diz, no versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Evidentemente que essa proposta de Satanás, que fazia Deus parecer mal e propôs um mundo melhor sem Deus, era a proposta do pecado. Em outras palavras, a proposta irreal e irracional. O que Satanás estava propondo para a mulher era esse mundo de fantasia, esse mundo de irrealidade, de sonho, de loucura mental. Mas por incrível que pareça, Adão e Eva preferiram ouvir Satanás que ouvir o que estava diante dos olhos deles. Irmãos, eles
Eles viam o mundo criado por Deus. E eles conheciam a Deus. Estava diante dos olhos. Mas de uma maneira impressionante, a mentira passou a ser mais atrativa que a realidade que estava diante deles. A realidade era Deus é Deus e criatura é criatura. Mas a tentação do diabo foi tão bem feita, o diabo ele é tão astuto. Aliás, o texto começa dizendo que, no versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus tinha feito. Mais sagaz. Essa sagacidade, essa esperteza, essa astúcia do diabo, o pai da mentira, foi tão poderosa que a Eva olhou, que conhecia o mundo de Deus, que conhecia Deus e conhecia o seu mundo. Ela ficou cega para a realidade. E a falsidade do diabo passou a ser mais atrativa que a verdade, que a realidade que estava diante dos seus olhos, patente diante dos seus olhos. Parece uma mocinha apaixonada que todo mundo vê, todo mundo em volta dela vê que a pessoa com que ela está se envolvendo é má, é perigosa, é um homem mau. Mas ela está tão encantada com aquele rapaz, tão encantada com as conversas bonitas dele, ele a seduziu, e ela está apaixonada, e ela está dominada, de maneira que os outros chegam e falam para ela, cuidado, mostram para ela, todo mundo está vendo que aquele homem não presta, mas ela não vê, porque ela está dominada pela fantasia, pela mentira, pela sedução. E assim que foi com Adão e Eva, e eles caíram na mentira da serpente. E aí, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que Eva passou a buscar o mundo sem Deus. Leiam comigo, por favor, o versículo 6 do Gênesis capítulo 3. Vamos fazer a leitura aí. Observe que o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Ela olhou aquela árvore, olhou o fruto. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o fruto proibido por Deus. Era o fruto o qual Deus disse assim: morrereis. Mas ela olhou e ela estava tão seduzida pela tentação da serpente que ela viu aquela árvore como desejável para dar entendimento. Era uma árvore agradável aos olhos, boa para se comer. Ela disse: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso vai me fazer feliz. Então ela tomou e comeu. Ela passou a buscar o mundo do pecado, o mundo do irreal e o mundo do irracional, acreditando que aquele mundo era melhor para ela. O que é isso? O que é isso, meus irmãos? Isso é quando o pecado tomou conta da mente, tomou conta do ser, e a pessoa já não raciocina mais direito. Ela passa a estar como que drogada, anestesiada, né? É a mesma coisa que acontece em Mateus. Vamos olhar agora para Mateus, Mateus capítulo 6. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz. Mateus capítulo 6. Versículo 19, que foi o texto que eu li também no início. O Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, observe: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra. Por quê? Aí Jesus dá, olha assim, olha a linguagem de Jesus. Jesus dá um motivo racional. O que está acontecendo com essa roupa que vocês estão usando? Diga. É verdade. Mas o que mais está acontecendo com ela, Fernando? Diga. Está te vestindo, mas está ficando o quê, irmã? Velha. O que está acontecendo com o seu guarda-roupa lá na sua casa? Está ficando velho.
E o que está acontecendo com você mesmo, o seu corpo mesmo? Também está ficando velho. Todos nós aqui. Até o Fábio. Até o Fábio está envelhecendo. Né? Eu conheci o Fábio, ele não tinha nem nascido ainda, né? Já sabia que ele ia nascer. Mas, irmãos, o fato é que tudo nessa vida vai passar. E Jesus diz assim: não acumule para vós outros tesouros sobre a terra, porque onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões desenterram e roubam. Outro perigo, as coisas não estão só sendo corroídas por traças e pelo tempo, mas também podem ser roubadas. Quantos ricaços estavam ricos mesmo, né? De repente aconteceu uma crise econômica num país, de uma hora para outra perderam tudo. A gente até se matou, porque de repente de rico ficou pobre e se matou de desespero. Os ladrões roubam. Mas quem ajunta para si tesouro lá no céu, nem a traça corrói, nem o ferrugem corrói, nem os ladrões desenterram e roubam. Jesus está dizendo que o que ele aconselha é real e é racional, mas os homens no pecado estão fazendo exatamente o contrário. O que eles estão fazendo? Eles estão acumulando tesouro na terra. Parece até que eles vão viver aqui para sempre. O rico, ele quer cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Mas não é só rico que é assim, não. O pobre também. O pobre vive para esse mundo. Ele pensa no fim de semana que ele vai se divertir, ele pensa nas coisas que ele quer alcançar, ele só vive para esse mundo, como se este mundo fosse um mundo eterno. Isso é viver no mundo irreal e é uma vida evidentemente irracional. É o mundo do pecado. Então, quando o pecado penetra no coração dos homens, a mente não trabalha direito. A razão não funciona mais corretamente, meus irmãos. Então, Eva passou a buscar um mundo sem Deus e um mundo do pecado. E essa é a loucura pecaminosa. Eu queria, então, que, para encerrar essa mensagem de hoje, para ir já para os finalmente, eu queria que nós pensássemos agora em nós mesmos. Nós pensássemos na nossa situação, nós pensássemos na nossa vida. Eu queria perguntar para você, meu querido irmão, você vive no mundo de Deus ou no mundo do pecado? Você quer ser feliz sem Deus ou com Deus? Você vive buscando um mundo real, o mundo de Deus, e um mundo racional, o mundo de Deus, ou você vive no mundo irreal do pecado, irracional do pecado? Você sabia que cada pessoa neste mundo que não é convertida é louca? A mente dela não funciona direito, porque ela está dominada pelo pecado. Essa loucura dela, evidentemente, não é como uma loucura, doença mental, não é isso que eu estou falando. É uma loucura espiritual. É uma loucura diferente daquela loucura, né? Doença mental, né? Mas é uma loucura real. Essa loucura existe, e essa loucura é a loucura do pecado. É a loucura do homem não convertido. E eu queria que vocês pensassem hoje, todo mundo aqui quer ser feliz, todo mundo aqui está em busca de um mundo melhor. Mas e aí? Vocês buscam o mundo de Deus, e vocês querem ser felizes com Deus? E se vocês fizerem isso, vocês estão buscando o mundo real e racional, ou vocês querem ser felizes sem Deus e um mundo melhor sem Deus? Se vocês fizerem isso, vocês estão buscando o mundo irreal e irracional. Está chegando aí, por exemplo, aquela campanha Criança Esperança, né? E como todas as campanhas e as iniciativas desse mundo, cada vez mais anti-Deus, é uma campanha onde o que está por trás de toda a ideia é que nós podemos fazer um mundo melhor por nós mesmos. Essas campanhas que nós vemos por aí muitas vezes, são campanhas onde as pessoas acreditam realmente que elas podem mudar o mundo. Estou dando só um exemplo aqui, mas isso está de várias maneiras na sociedade. Onde se pode mudar o mundo, onde se pode melhorar o mundo, mas com a nossa próprio braço, com a nossa própria força, com as nossas próprias condições, com a nossa própria razão.
sem depender de Deus. Isso é a loucura do pecado. Eu queria então que você pensasse um pouco comigo, aplicasse o que eu vim falando nesses minutos, sobre a sua própria vida, se você vive no mundo real ou no mundo irreal, no mundo racional ou no mundo irracional. Esse texto que nós lemos já ilustra isso, mas eu queria ler um trecho da palavra de Deus que fala de duas coisas, da conversão e da santificação. Abra comigo em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Observe bem, eu não vou fazer exposição nesse texto, só quero tirar um princípio que está aqui claramente. Paulo diz que ele era um antes da conversão e ele se tornou completamente outro depois da sua conversão. Antes da conversão ele vivia no mundo da fantasia, onde ele achava que todas aquelas coisas, o fato de ele ser israelita, de ele ser da tribo de Benjamim, de ele ser hebreu de hebreus, de ele ser quanto à lei fariseu, de ele ser zeloso, de ele ser perseguidor da igreja, de ele ser irrepreensível, tudo isso, meus irmãos, era o mundo de Paulo antes da conversão, mas ele diz, não era verdade, era tudo ilusão. Quando então o que eu dizia que era lucro, isto considerei perda por Cristo. Isso significa o quê? O mundo de Paulo antes da conversão era um mundo cheio de ilusão. Depois que ele conheceu a Cristo, ele diz assim, tudo isso aqui é mentira, isso não vale nada. Cristo vale tudo. Cristo é a verdade. Cristo é a realidade. Cristo é a verdadeira racionalidade, razão. Então eu deixo tudo, eu deixo a mentira, eu deixo a irrealidade, eu deixo a irracionalidade e eu me abraço a Cristo, que é o real, que é a verdadeira vida, que é o verdadeiro Salvador, que me liga a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso mostra o quê? Somente uma pessoa convertida vive no mundo real. Os não convertidos vivem no mundo irreal e irracional. Se alguém que está aqui ainda não é convertido, você vive uma fantasia. Você vive achando que as coisas, você vive acumulando tesouros na terra, achando que isso vai ser sua felicidade. Você vive achando que pelo seu próprio poder, pela sua própria força, você pode ser feliz, você pode mudar as coisas. Você vive adorando a criatura em lugar do Criador, e Deus para você não é Deus, e a criatura é Deus. Você vive num mundo irreal. Mas lembra que Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você precisa se render a Cristo, confiar nele como seu Salvador e Senhor, se arrepender dos seus pecados, para que você passe a encontrar, é o que Paulo experimentou, a encontrar a verdade, a realidade, a verdadeira razão de viver, o verdadeiro sentido da vida. É quando você se volta desse mundo de fantasia, de pecado, de erro, de ofensa a Deus, em que você não tem Deus como Deus, mas você abandona isso e passa agora a tê-lo como seu Deus em Cristo. Você se volta para Deus em Cristo, aquele que morreu por pecadores como você, que deu o seu sangue, a sua vida, para que você encontrasse perdão, justificação, expiação dos seus pecados. Então, quando você, como Paulo, se volta dessa mentira, dessa vida de pecado mentirosa, falsa, irreal, irracional, para a verdade de Deus em Cristo, aí você passa a viver num mundo
verdadeira. O crente, ele é olhado pelos incrédulos como louco, mas o crente é a pessoa mais sã deste mundo. É aquele que tem a sua mente funcionando direito, aquele que não é mais louco, mas que foi curado da sua insanidade, né? Mental, espiritual. É aquele que consegue ver a vida como é. O crente olha para Deus e diz: Deus é Deus. E olha para o dinheiro e diz: o dinheiro é criatura de Deus. O crente entende aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o apóstolo Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele não ama o dinheiro, mas ele usa o dinheiro como deve ser usado. O dinheiro é uma criação, é útil, mas não é Deus. Eu não ponho o dinheiro como primeiro lugar na minha vida. O crente é aquele que vê a criatura como criatura e o Criador como Criador. O crente é aquele que trata a criação como criação e Deus, Criador, como Criador. A criação não é Deus, Deus, o Criador, é Deus. Então, para o crente, ele vive para a glória de Deus, ele ama a Deus, ele obedece a Deus, e todo o resto ele considera como instrumentos que ele vai usar para esta glória de Deus. Não são deuses para ele, são criaturas, e ele mesmo é criatura de Deus. Como outro dia eu ouvi um pastor, que isso me deixou muito assim, meditando muito, pensando muito nisso. Esse pastor deu a ilustração, por exemplo, da mãe e do filho. Ele disse assim: se você ama o seu filho mais do que ama a Deus, você é um idólatra. E você está fazendo mal para o seu filho. Coitado dessa criança que é tratada como Deus, porque ele não é Deus. Você está fazendo mal para você mesmo e para o seu filho. Por quê? Porque você está idolatrando o seu filho e deixando o verdadeiro Deus. E o seu filho está sendo tratado como Deus, não como filho, não como criatura de Deus. E você vai fazer mal para ele também. Então é interessante, irmãos, que tudo isso mostra que a pessoa que não é convertida é louca espiritual. Olha a vida como um louco, não compreende as coisas como elas são de fato. Mas Paulo diz: o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele diz: posso perder tudo, mas se eu tiver a Cristo, eu tenho tudo, porque Cristo é que vale. Eu pergunto: você é assim? Você é uma pessoa que ama Jesus realmente, que já creu nele, que já se arrependeu, e Jesus é tudo para você? Ou você vive acumulando tesouros aqui na terra? O seu mundo é real e é irracional? É o mundo de Deus, é o mundo de Cristo, ou é o mundo do diabo, da serpente, do pecado? Um mundo irreal e irracional. Qual é o seu mundo? E finalmente, meus irmãos, mais um ponto que eu quero falar, mas bem breve, é que a partir do momento que eu sou convertido, eu passo a viver cada vez mais nessa realidade, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu vou vendo mais as coisas, eu vou entendendo mais as coisas. É isso que Paulo fala. Por favor, leia comigo no versículo 12, aí de mesmo Filipenses, capítulo 3, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Paulo está falando aqui de um progresso na vida cristã, na santidade, no entendimento das coisas de Deus. Isso significa o quê? Que o crente é alguém que cada vez mais ele vai sendo curado da loucura do pecado. Entendeu? Cada vez mais ele vai vendo Deus como Deus e a criatura como criatura. Ele vai vendo as coisas como elas são. Ele vai crescendo nesse entendimento da realidade, da verdade. Ele vai entendendo e vai vivendo cada vez mais no mundo real e racional. E ele vai deixando cada vez mais o mundo irracional, irreal e irracional. Cada vez mais ele vai entendendo e vivendo no mundo de Deus, no mundo de Cristo. E cada vez mais ele vai abandonando o mundo falso, mentiroso do diabo, da serpente, do pecado. E finalmente, quando for aquele dia, no dia do juízo,
É o que nos diz Apocalipse. Vamos ler também, por favor? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Diz assim: Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, o dia da decepção para a maioria das pessoas que vivem agora neste mundo será o dia do juízo. Porque essas pessoas, a morte para elas já vai ser um dia terrível de terrível decepção. Mas o juízo será um dia de mais decepção ainda. Naquele dia, essas pessoas descobrirão que toda a vida delas foi uma vida louca. Elas viveram para a irrealidade, a irracionalidade, a loucura, porque elas abandonaram Deus para adorar a criatura. Elas vão descobrir que a vida todas delas foi uma vida vã. Foi uma vida onde elas trocaram o valoroso, o glorioso, o verdadeiro Deus por uma criaturazinha mesquinha, imunda, que não vale nada. E colocar essa criatura como Deus. Elas vão descobrir de maneira decepcionante que a vida delas foi perdida. E elas serão condenadas. Mas aqueles que são convertidos hoje, que são santificados e que estão crescendo na vida com Deus em Cristo, para eles está o capítulo 21, que diz: vi novo céu, nova terra, pois primeiro o céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse é o mundo que vai ser a volta ao Jardim do Éden. Na verdade, um mundo melhor que o próprio Jardim do Éden, porque lá no Jardim do Éden havia a possibilidade de pecar, mas aqui vai acontecer a restauração do pecado, a redenção completa, a libertação completa da falsidade do pecado, e agora Deus vai habitar, estará com eles. Esse é o mundo verdadeiro. É o mundo do céu, é o mundo da Nova Jerusalém, é o mundo do reino de Deus estabelecido, que está vindo em breve, quando Jesus Cristo voltar e julgar a humanidade. É o mundo onde Deus é Deus e os homens são adoradores, servos, filhos de Deus, onde Criador é Criador, criatura é criatura. O mundo real, o mundo racional, o mundo sem pecado. Você não quer este mundo? Você não quer este mundo? Viver neste mundo? Você quer ficar se enganando no pecado, no erro, acreditando na mentira de Satanás? Qualquer um de nós aqui que não é convertido ainda está na mesma situação que Eva se colocou, acreditando na mentira de Satanás. Converta-se, volte-se para Deus, arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Busque conhecer Jesus Cristo cada vez mais. E que Deus, na sua graça, abençoe cada um de nós, irmãos, para que encontremos Jesus, creamos nele e sejamos salvos. Estejamos lá naquele dia, na cidade, na Nova Jerusalém, e no novo céu, e na nova terra. Amém? Que assim seja conosco e com todos os que amamos. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Vamos orar.
Amado Deus, muito obrigado pela tua preciosa palavra, e a nossa oração é que cada pessoa, Pai, de nós aqui que ouviu a pregação, o ensino da tua palavra nessa noite, seja convertido e santificado, seja edificado, esteja, Senhor, vivendo, não construindo tesouros aqui na terra, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. O mundo de Deus, o mundo real, onde Deus é Deus e a criatura é criatura. E que o teu nome seja louvado, Senhor, na nossa vida, mais e mais, e muitos através de nós te conheçam e te amem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, meus irmãos.